Olá, sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de português no módulo 50. Vamos lá? O módulo 50 vai trazer para a gente um artigo científico. Então, nós vamos fazer a leitura e vamos conhecer algumas palavras e vamos fazer a interpretação, tá? A abertura do módulo traz assim, a apresentação oral com o uso de ferramentas de apoio. Hoje, no nosso dia digital, nós temos a ferramenta do computador, né? Então, nós temos vários sites de busca, nós temos aplicativos, então são essas ferramentas de apoio. O que acontece nessa foto? Uma aluna, ela está apresentando para a professora como acontece a chuva, né? O processo da chuva. Quais as ferramentas que ela utilizou? Ela utilizou a lousa, ela utilizou as cores, né, para indicar movimentos a formação as fases, né, diferentes, e ela utilizou a voz, né, no ponto que nós acreditamos que no mínimo ela está falando na sua apresentação, e ela usou as imagens, os desenhos, ok? Então, esses são os usos de ferramentas da aluna. Continuando, leitura. Então, este é o módulo do curso de língua portuguesa do sexto ano. Por essa razão, nas atividades a seguir, você, mais que nas anteriores, será o protagonista. O que é o protagonista? O personagem principal. E fará o papel de professor, ao preparar uma exposição oral e apresentá-la na sala. Isso a gente sempre faz, né, gente? Porque a gente sempre está apresentando algo, né, novo, lendo um trecho. Então, isso daqui a gente sempre não é novo pra gente, né? A gente já é habitual, é do nosso dia a dia. A saúde na era do jogo digital. Então, os jogos fazem parte das atividades humanas desde a antiguidade, ou seja, os jogos eles são muito antigos. Mas os jogos digitais que se encarregaram de disseminar a prática por todo o mundo e de inseri-la no nosso dia a dia de forma mais abrangente, não importando o local nem a idade de quem vai jogar. A ampla adesão aos jogos digitais traz consigo algumas perguntas: de que forma elas podem afetar a nossa saúde? Quais outras consequências pode ter esses jogos para a gente? E como usá-las para o nosso próprio benefício? Então vamos lá. Jogos e séries. Alguns programadores têm feito esforços para projetar internacionalmente jogos digitais com o fim de apoio psicológico. O Experiments, por exemplo, é um jogo online. Criado para quê? Criado para auxiliar adolescentes que têm uma certa depressão e uma ansiedade. Então vamos conhecer o que é depressão. Então, depressão é aquilo que a pessoa tem que traz tristeza profunda, muitas vezes sem motivo aparente, e é um sentimento de desesperança. Então, quando a pessoa ela fica muito quieta, pensativa, não tem vontade de fazer nada, é um sinal de depressão, tá? Então, esse jogo, Experiments, ele é criado para isso. Outros jogos, como The Precision Quest, da game design estadunidense Zoe King, e o Raining Day, desenvolvido pela brasileira Thais Weiler, foram criados não apenas para aqueles que lidam com esses problemas, mas para que os amigos e familiares possam entender melhor a situação dos jogadores, compartilhando seus dilemas contidos de um modo interativo. Pessoas com necessidades especiais também podem se beneficiar com esses jogos digitais. Alguns especialistas sugerem que indivíduos com autismo, então autismo também é um transtorno, né, de desenvolvimento e imersão no mundo
dos pensamentos. Então, ele fica lá naquele mundinho dele pensando. Podem usar os jogos digitais para praticar habilidades sociais. Lidar com a frustração. Então, frustração também é um outro sentimento que é de privação em uma satisfação de algo que deseja. Então, por exemplo, eu quero muito, muito, muito conseguir aquele jogo, mas é muito caro, minha mãe não vai me dar. Então, isso gera o quê? Uma frustração, tá? Então, é um sentimento que tem as pessoas, né? Tem também, de cometer erros e melhorar a sua motivação. Por sua vez, o Jay criado pelo cientista da computação André Brandão, da Universidade Federal do ABC, foi desenvolvido para estimular as crianças que têm o síndrome de Down. Síndrome de Down também é uma alteração genética, né, de um cromossomo que resulta no comprometimento intelectual. Em idade pré-escolar, obtendo grande aprovação tanto nos especialistas quanto nos pequenos jogadores. Hoje, o DrakePie evoluiu para um projeto de jogos para pessoas especiais em geral. Então, olha só que legal. O que tem a ver esses jogos, né? Ele trabalha todas essas síndromes e acaba ajudando as pessoas. Esse esforço de se usar jogos para fins terapêuticos o que é a parte terapêutica, né? Relacionado a tratamentos e doenças ou alguns distúrbios ou até dificuldades. É a parte de um movimento maior, geralmente chamado jogos e séries, que sucedeu e ampliou o conceito dos jogos educativos. Jogos sérios podem ser entendidos como aqueles que tratam de temas considerados de relevância. Quais são, por exemplo, o social, o econômico, o político, o educacional, que buscam, além do entretenimento, promover uma mudança na vida real, né? Alguma coisa benéfica. Assim, jogos sobre preservação no meio ambiente, sobre direitos políticos, sobre boa alimentação, aqueles que ensinam conteúdos específicos e vários outros podem ser considerados jogos sérios. A finalidade básica do jogo sério qual é? Engajar e transformar seus jogadores para, por meio de uma atividade lúdica, promover mudanças e melhorias na vida real. Ou seja, em alguma deficiência que alguém tem, eles podem, através dos jogos, ter uma grande melhoria, tá? Uma das áreas mais promissoras é dos jogos para a saúde. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade na própria apostila, vão ler o trecho. Esse tipo de texto é chamado de divulgação científica. O que quer dizer a divulgação científica? Os estudiosos, né, tem a ver com a ciência. Eles estudam sobre, por exemplo, no caso aqui foi doenças. Então, eles, em uma revista específica, eles conversam com os especialistas e aí ele edita dentro de uma revista, tá? Então, na letra A, de que assunto trata o artigo, onde o artigo foi publicado, que tipo de veículo publica o artigo, o nome do autor do texto mencionado no artigo e por quê. Depois vocês vão responder a 2 e a 3, a 4. Grife o trecho do artigo que ressalta as contribuições dos jogos digitais, segundo os especialistas. Na 5 você vai reler esse trechinho, vão responder a A e a B. Na atividade 2, vocês não vão fazer, tá? Vocês vão para a atividade... Só aquelas, tá? A 3, a 2, a 3, a 4 e a 5, não. Aí a gente vai falar um pouquinho de pontuação. Colchetes. Então, os colchetes, ele serve para quê? Então, observe que logo acima do subtítulo, jogos e séries, há um sinal, que é o colchete. Esse sinalzinho aqui. Que se repete abaixo da fotolegenda. Ele é conhecido como colchete.
colchete, ou mesmo pode ser usado como parênteses, tá? Parênteses. E quando inclui reticências, então quando você tem reticências dentro do colchete, serve para sinalizar um trecho que foi suprido. O que é suprido? Tirado do texto. Então, tem alguma coisa escrita, mas que não tem importância. Então, o que eu falo? O que a gente faz? A gente põe entre colchetes ou entre parênteses e põe as reticências, tá? Ó, que não tem muita importância, que eu acabei de falar para vocês. A parte de ortografia, algumas palavras, elas são escritas iguais, porém elas são pronunciadas diferentes, né? Então, tem um som aberto ou fechado. E é através do acento que modifica um pouquinho. Por exemplo, o verbo pôr, tá? Então, os jogos digitais se encarregam de disseminar a prática pôr, né? O pôde e o pode, né? Ele pôde trazer ou ele pode trazer. Então, as palavras pôr, que é a preposição, sem acento, e o pôr, que é um verbo com um acento circunflexo. Distingue-se por acento chamado diferencial, que é o circunflexo. O mesmo acontece com as formas na terceira pessoa do singular, com a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Então, a diferença está na conjugação. Desculpa, a diferença está no tempo verbal, tá? Então, o pôde com acento passado e o pôde sem acento presente, ok? Aqui vocês vão fazer as atividades referente ao poder, né? E o pôde, o verbo e a preposição. Vocês vão fazer o teste e a tarefa de casa, ok? Então, nós acabamos por aqui a nossa aula de língua portuguesa, que é a interpretação de texto. Nós fizemos um pouquinho de interpretação de texto de um artigo científico, falamos da grafia, né? Algumas palavras elas são escritas iguais, porém elas têm a pronúncia diferenciada pelo acento diferencial. E nós falamos um pouquinho por que utilizam-se os colchetes ou os parênteses e dentro tem as reticências no meio de algum texto, tá ok, pessoal? Então, até aqui, ok. Até a próxima aula. Fiquem bem. E muito obrigada.